Talvez uma das notícias mais comentadas do dia de hoje seja a declaração que foi publicada ontem, a declaração do Papa a respeito do casamento homoafetivo. Dentre as principais, eu vou destacar algumas que eu vi. A primeira, a da BBC Brasil, que disse o seguinte: Papa defende a união civil gay. E um outro portal de notícias, o G1, noticiou da seguinte forma: Papa Francisco defende união civil entre homossexuais. Bom, no vídeo de hoje eu gostaria de fazer alguns comentários a respeito aqui dessa declaração. Muito bem, eu sou o pastor Rafael Santos, esse é o canal Transmissão Teológica, seja muito bem-vindo aqui ao nosso canal. Se você já é inscrito e nos acompanha, muito obrigado, convido você a continuar nos acompanhando. E você que ainda não é inscrito, eu convido você a se inscrever, ativar as notificações e acompanhar os próximos vídeos também. Bom, a declaração é polêmica, ela repercutiu o mundo todo e eu gostaria de fazer apenas algumas considerações. Eu percebo que nessas duas reportagens, elas são um pouco tendenciosas, porque assim, abertamente, o Papa ele não alega ser a favor da relação homoafetiva. O que fica claro para mim nessas duas matérias que eu li é que ele defende que essas pessoas têm o direito e devem ter o direito legal de constituir a sua família. Eu consigo fazer essa separação entre religião, o que a Bíblia diz, e entre o Estado, ou seja, nós vivemos num Estado laico, num país laico que não vai interferir em questões religiosas. Porém, a discriminação, ela é um crime e, sendo assim, tem que ser combatido. Li também comentários onde as pessoas afirmavam que em alguns países os homossexuais eles são banidos das suas famílias e perdem até direitos à herança. Nesses casos, eu acredito que deva haver uma lei civil que proteja o direito dessas pessoas, a despeito das suas escolhas, mesmo que eu não concorde com elas. Me parece que foi nessa linha que a declaração do Papa foi dada. Por exemplo, na matéria da BBC Brasil, foi destacada uma declaração do Papa: os homossexuais têm direito a formar uma família. Bom, do ponto de vista civil, essa é uma verdade, as pessoas têm direito de se relacionarem com quem elas quiserem. Volto a dizer que o Estado é laico e ele não vai utilizar a Bíblia como um parâmetro, até porque temos que respeitar as outras crenças, as outras religiões. E não podemos impor o cristianismo goela abaixo das pessoas. Mas é claro que o ensinamento bíblico vai frontalmente contra a esse tipo de posicionamento. O ideal de Deus para a família é a união matrimonial entre um homem e uma mulher. Mas eu gostaria de ponderar algumas outras coisas a respeito desse assunto. Eu fico me perguntando, por que a posição do Papa a respeito de determinado assunto é tão importante? Por que essa posição, uma declaração que ele dá, repercute o mundo todo? Será que essa influência e esse poder político e religioso que o Papa exerce no mundo não estava previsto na palavra de Deus? É apenas uma questão para a gente refletir. Eu só achei contraditório porque o diretor do documentário disse que a intenção do Papa não é mudar a doutrina da Igreja. Mas, por outro lado, a matéria do G1 declarou que um bispo na Alemanha vai abençoar uniões homoafetivas. E aí eu já começo a ter alguma dificuldade, porque uma coisa é você entender, respeitar e reconhecer que a pessoa tem direito de fazer algo. Outra coisa bem diferente é você apoiar, abençoar, defender essa pessoa nessa prática. Como pastor de uma igreja evangélica, eu acho que as pessoas elas têm direito, elas podem ser assim, elas quiserem, porque Deus não as impede. Não sou eu, não é a igreja que vai impedir as pessoas de terem os seus relacionamentos. Porém, eu gostaria também que o posicionamento daqueles que não concordam fosse levado em consideração. Afinal de contas, o respeito é uma via de mão dupla. Então, se a pessoa quer prosseguir nesse tipo de relacionamento, é um direito que assiste a ela. Porém, como pastor, eu também posso ter o direito de me recusar a abençoar essa união, porque ela fere frontalmente ao que a Bíblia diz. Eu fico preocupado às vezes com essas declarações, porque aparentemente elas querem dizer uma coisa, mas não querem dizer, não é muito aberta, não é muito explícita, e aos poucos a igreja pode estar caminhando para a abertura total, a flexibilização total e abraçar qualquer tipo de comportamento em nome do amor, em nome do respeito. Uma coisa é você respeitar de fato a liberdade que as pessoas têm, uma outra coisa é você apoiar e achar que é correto as suas ações.
pelo menos do ponto de vista bíblico. Historicamente, nós já vemos aí a abertura de algumas igrejas para, por exemplo, aceitar o evolucionismo. Na tentativa de não ficar para trás ou de não ser anti-ciência, muitas igrejas hoje já aderem à posição evolucionista, inclusive a Igreja Católica. Eles dizem que foi Deus quem criou, mas Deus usou os métodos evolutivos para isso. Desta forma, se anula a literalidade de Gênesis numa suposta tentativa de se harmonizar com a ciência, como se Bíblia e ciência fossem antagônicas, não pudessem se harmonizar. E agora, com esse discurso que tem um caráter muito social, que tem um caráter inclusivo, que tem um caráter do amor, pode estar sendo utilizado como uma forma de, quem sabe, amanhã aderir e abertamente para aceitar como se fosse normal do ponto de vista bíblico esse tipo de relacionamento. E é nesse aspecto que está o perigo e nós precisamos ficar de olhos atentos e estudar bastante a palavra de Deus. Deus é um Deus de amor, sim. Deus respeita a decisão das pessoas, sim. Mas Deus aceita tudo que as pessoas fazem? Não. É simples assim. Isso não quer dizer que essas pessoas estão condenadas, que elas vão se perder eternamente. Não. Elas precisam de salvação, assim como todos nós. Elas precisam de Cristo, assim como eu também preciso de Cristo na minha vida, para que Ele molde o meu comportamento, os meus pensamentos, as minhas ações. E nesse assunto nós não podemos baixar a guarda. Não é a Bíblia que tem que se adequar a questões pessoais, sociais, culturais ou até genéticas, mas sim essas questões que têm que se adequar à Bíblia, ao assim diz o Senhor. Porém, isso não pode ser compulsório. Cada um é livre para poder escolher o caminho que deve seguir. Eu espero que tenha ficado claro para você. O nosso vídeo fica por aqui. Muito obrigado por nos acompanhar até agora. E se você ainda não se inscreveu, convido mais uma vez a você se inscrever. E se você gostou desse conteúdo, compartilhe ele com outras pessoas também. Um grande abraço, que Deus te abençoe e até o próximo vídeo.